E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1 e o verso 8. Atos capítulo 1 e o verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para produzir o resultado que o Senhor designou. Ela é apta, Senhor, para fazer separação, Senhor, entre alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Espírito Santo, eu peço que o Senhor sonde o coração, Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor fique à vontade, Pai, que nós sejamos terra boa, Senhor, terra fértil, e nós venhamos a produzir a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Esse culto hoje está meio pentecostal, sim ou não? Esse culto está meio pentecostal, e eu acho que Deus tem muito mais ainda essa noite, amém? Com certeza. Eu quero falar um pouquinho sobre, dentro desse tema testemunhas, um subtema: testemunhas da promessa. Nós somos testemunhas da promessa. E eu quero usar um pouquinho da minha introdução, e eu vou falando e discorrendo aqui com vocês. Bem, os discípulos foi a geração que viveu e recebeu a promessa. Além de estarem vivendo com o Messias, serem escolhidos como seus discípulos, viveram o derramamento dos últimos dias. Mas que promessa, que derramamento é esse? Quer saber? Vamos lá comigo no livro de Joel. Vai lá comigo no livro de Joel, capítulo 2, e o verso. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, então se prepara aí. Joel capítulo 2 e o verso 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa era a promessa lá do Antigo Testamento. A promessa que estava para vir sobre toda a carne, sem limite. Não tinha mais essa separação, era sobre todos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos poderiam ser cheios do Espírito Santo. E agora, lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, verso 17 e 18, por favor. Atos capítulo 2, verso 17 e 18. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas estava prestes a chegar. Ele estava prestes a chegar, porque Jesus disse: se eu não for, o Consolador não pode vir. Eu tenho que ir para poder enviar a promessa do meu Pai, para que vocês sejam capacitados por Ele para realizar toda boa obra. Você precisa ser capacitada pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para realizar o chamado, a obra, a missão. Não tem como ser de outro jeito. Então nesses textos, em Joel, em Atos, nós vemos a resposta a essa pergunta. Podemos fazer muitas coisas pela nossa capacidade humana, pelo nosso intelecto. Hoje nós vemos a ciência cada vez mais evoluindo. Você estuda, você se especializa, você aprende coisas novas, e tudo na dimensão natural.
tudo na dimensão humana, mas para você cumprir o seu chamado, para você cumprir a sua missão, para você cumprir o ID de Jesus, você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Não tem como você fazer com a sua mão, não é com a sua inteligência natural, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é com a capacidade de Deus. Ele já preparou todas as coisas, e você não precisa ter medo. Ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês agora, não é porque vocês viram sinais, prodígios e maravilhas, e realizaram esses sinais, não é por isso que agora vocês vão sair fazendo de qualquer jeito. Ele disse: não, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam capacitados para cumprir a missão que eu entreguei para vocês. Porque na sua carne você não pode cumprir essa obra, você não pode cumprir, você precisa dele. Amém? Vamos lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao 20, por favor. Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. Continua. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Para cumprir essa promessa, você não pode sair de qualquer jeito. Para cumprir essa ordem, você não pode sair de qualquer jeito. Marcos capítulo 16, o verso 15 ao 18. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Só até aqui, até esse. Então, você acha que você pode curar enfermo, expulsar demônios? Você acha que você tem fé suficiente para beber algo mortífero, de qualquer forma, e acreditar que nada vai acontecer? Somente pela capacidade. Você tem coragem para entregar sua vida, de se entregar como um mártir, morrer pela causa de Jesus, se não for pelo Espírito Santo? Eu duvido. É Ele que faz isso, é Ele que nos capacita. Vá comigo em Lucas capítulo 24, do 45 ao 53. Lucas 24, 45 ao 53. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque até aquela hora, por causa da tristeza, por causa que eles estavam agora, e agora? O que vai ser de nós sem Jesus? Eles tinham esquecido de tudo que Jesus tinha ensinado para eles, mas naquele momento o entendimento deles foi aberto. Diga: Senhor, abre o meu entendimento. Eu preciso compreender as verdades espirituais. Continua, por favor. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Deixa eu ver aqui, até o 53. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Diga: a promessa do Pai está sobre mim. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Continua, por favor. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Eles obedeceram Jesus. Jesus estava voltando para o Pai, para se assentar à direita do Pai. E ele falou: olha, vocês não vão sair, vão fazer nada. Vocês vão esperar em Jerusalém, até que do alto eu envie a promessa para vocês. É assim que nós devemos fazer. Nós temos que estar cheios, capacitados com o Espírito Santo de Deus. E eles estavam lá parados, chorando? Não, eles estavam orando, adorando e buscando ao Senhor enquanto eles esperavam a promessa. Enquanto você espera, enquanto você olha para Jesus, enquanto você vai adorando, se enchendo da palavra, você vai transbordando do Espírito Santo. Você vai transbordando do Espírito Santo. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 5. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O poder não é para nossa glória, o poder não é para ter aparência de santidade, o poder é para ser testemunha. Testemunha do que Jesus já fez. Nós não andamos com Jesus, mas cremos que Ele morreu e ressuscitou, que está sentado à direita de Deus e que vai voltar para nos buscar. Sim ou não? Cremos, é dessa forma. Só que nós somos testemunhas do quê? Da obra que Ele realizou na minha e na sua vida, da salvação poderosa que Ele trouxe para mim e para você. Onde você estava? Como você estava? Quem era você? Quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, quando você ouviu a palavra pela primeira vez, amém? Então é para ser testemunha. Tem muitas pessoas que falam: eu sou muito tímida, eu não sei falar, as minhas palavras ficam enroladas. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai receber esse poder e você vai falar. Vai fluir, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca e você simplesmente vai falar do que Ele fez na sua vida. E você não vai ter medo, porque Ele vai colocar as palavras na tua boca. Ele vai te dar sabedoria para responder. Ele vai te dar sabedoria. Esses sinais, prodígios e maravilhas, a gente não vai ficar mandando mais as pessoas tomar remédio para dor de cabeça, mas você vai ser capacitado com uma ousadia, com uma intrepidez, com uma autoridade. Fala: eu vou orar por você e essa dor vai embora em nome de Jesus. É isso. Se vir uma pessoa endemoniada, você vai pôr a mão e vai expulsar o demônio em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que ele sai. É isso. Se acontecer alguma coisa muito ruim com você, você não vai ter medo, porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E dentro desse primeiro ponto, da testemunha da promessa, eu quero te falar algo. Jesus nos deixou aos cuidados da terceira pessoa da Trindade. Quando Ele foi embora, Ele não te deixou órfão, Ele não te deixou abandonado, esquecido aqui nessa terra, mas Ele enviou a terceira pessoa da Trindade, que é o poderoso Espírito Santo, que é Deus. Diga: o Espírito Santo é Deus. Ele é igual
Ele é Deus, então Ele não te entregou os cuidados de anjos, Ele não te entregou os cuidados de qualquer pessoa, Ele te entregou os cuidados especialmente do Espírito Santo, do próprio Deus, não para você vagar, mas Ele vive dentro de você. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. A palavra do Senhor diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque nada pode contê-lo. Mas você não foi feito por mãos humanas, você foi feito por Ele, e você é templo dEle, e Ele habita com você e em você. Então nunca mais se sinta sozinho, nunca mais se sinta sozinha, nunca mais diga assim: olha, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho quem me ouça. Isso é ignorar o Espírito Santo, você está ignorando a Deus, é ignorar o Espírito Santo. Hoje de manhã eu fiz uma ilustração, não estou comparando, mas é uma ilustração boba, que às vezes a gente chega em casa, e eu tenho um cachorrinho chamado Spike, e ele, às vezes a gente entra correndo dentro de casa, saiu, ficou o dia todo fora, e quando chega, abre a porta e ele fica todo eufórico, e vem contente receber a gente, e pula, né, e tal, e às vezes você nem liga, às vezes nem ligo, tipo assim, passo, tá, Spike, vai deitar, não quero. E às vezes, nós fazemos exatamente isso com o próprio Deus. Nós deixamos Ele de lado, porque nós queremos andar pelos nossos sentidos, nós queremos apalpar uma pessoa, nós queremos ver, nós queremos ter a certeza. E quando nós falamos com o Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele está ali, Ele está dentro de você, Ele mora com você 24 horas, você tem Deus 24 horas dentro de você à sua disposição. E você diz: eu estou sozinha, eu estou abandonada, eu estou esquecida, Deus não me vê, Deus não me ouve? Como assim? Ele está te dizendo, Ele te deixou os cuidados, e o Espírito Santo quer te ensinar todas as coisas. Vá comigo em João capítulo 14, o verso 16 e 17, por favor. João 14, 16 e 17. Dá um glória a Deus aí, gente, alguma coisa para animar, né? Orar, né? Aleluia. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando? É até amanhã? É até depois de amanhã? É para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, diga, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você conhece o Espírito Santo, Ele está convosco e habita em você. Essa é a verdade. Mateus 3,11, por favor. Mateus 3,11. Glória a Deus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então saiba, você está nas mãos da terceira pessoa da Trindade, do próprio Espírito de Deus, do próprio Deus, e Ele estará com você para sempre, amém? Segundo ponto que eu quero colocar aqui dentro dessa testemunhas da promessa, é que o Espírito Santo é o mestre da nossa nova natureza. Diga, o Espírito Santo é o mestre da minha nova natureza. Como assim, pastora? Eu nem sabia que eu tinha uma nova natureza. Eu não sabia. Eu achava que era só entregar minha vida para Jesus e continuar vivendo normal. Por isso que muitas pessoas
continuam presas a pecados, continuam presas a situações, e elas não conseguem se libertar, porque elas não entenderam que são nova criatura, que nós, ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, e recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza não tem nada a ver com a velha natureza, não tem nada a ver com aquela vida de pecado que nós levávamos, mas agora nós somos chamados para andar em novidade de vida, é tudo novo. Queridos, quantos de nós, eu vou falar antes, no passado, não daríamos tudo, às vezes já chegamos a pensar, eu queria uma folha em branco, para começar tudo de novo, não é verdade? E ao recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos essa folha em branco. Sabe, o Espírito Santo, Ele é o mestre, Ele é o professor, que vai te ensinar como você deve viver a partir de agora. Eu era fofoqueira, não sou mais. Eu era mentirosa, eu não sou mais. Eu gostava de fraudar as pessoas, não faço mais. Eu gostava de ficar olhando pornografia, não vivo mais, essa vida não me pertence, porque a palavra do Senhor diz que essa vida foi crucificada, morreu, e agora como um bebezinho, que acaba de nascer, eu não sei o que fazer, e aí tem o Espírito Santo como um pai, que vai me ensinar, como eu devo viver para agradar o Pai. Vamos lá? Eu tenho alguns versículos para falar para você. João 14, 26, por favor. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem te ensina todas as coisas? Não, você não entendeu. Quem te ensina todas as coisas? O Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que faz você se lembrar das palavras de Jesus. É o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Se você se entregar ao Espírito Santo, Ele vai te dar tanta sabedoria, Ele vai te dar tanto discernimento, Ele pode trazer projetos que ainda nem foram, assim, nem se imagina aqui na terra. Ele pode colocar em posições que você nunca imaginou, mas você precisa ouvir, aprender com o Espírito Santo, a andar e a caminhar com Ele. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 26, por favor. Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, a vontade, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Continua. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, diga, a carne produz obra, são manifestas. Você vê também as obras da carne, as quais são adultério. Adultério não está no seu espírito, não. Adultério está na sua carne. Fornicação, impureza, lascívia. Continua. Idolatria. E a idolatria para nós não serve como imagens, mas serve como tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, o primeiro lugar na sua vida. Isso entra como idolatria. Feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está nessa velha natureza não herda o reino de Deus. Por quê? Carne não entra no reino do céu. Então, se você é uma pessoa que
idolatra, se você é uma pessoa que vive na fornicação, se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa cheia de ira, de briga, de contenda, de inveja, de ciúmes, tudo isso aí que é obra da carne, a palavra diz: não herdarão o reino de Deus. Eu acredito que isso não deve ter aqui, porque nós pertencemos a Ele. Amém? Nós pertencemos a Ele. Continua, por favor. Mas o fruto do Espírito, diga, é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz e que faz com que manifeste em nós esse fruto. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essa é a novidade de vida. Temos andado na novidade de vida? Aprendemos sobre andar na novidade de vida? Quando chegamos e conhecemos o Evangelho, quando recebemos a Jesus, sabe o que nos é dado? Um conjunto de regras, um monte de coisa, pode, não pode, isso não pode, isso você tem que mudar, isso você tem que deixar, isso, e homens tentando mudar homens. É isso que acontece, porque também não conhecem a verdade, então começam a querer transformar pessoas de fora para dentro, quando na verdade é de dentro para fora. É a obra poderosa, é o Espírito Santo manifestando o fruto. Amém? João capítulo 3, do verso 4 ao 8. Por favor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para você: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? É importante, porque se eu não nasci da água e do Espírito, se eu realmente não estou andando em novidade de vida, se eu não estou vivendo essa transformação, eu preciso repensar se eu estou tendo um encontro com o Evangelho verdadeiro, ou se eu estou tendo um encontro com a religião. Porque a religião não muda ninguém, a religião não salva ninguém, a religião não tem poder de transformação. Muito pelo contrário, ela tem poder de escravizar, de manipular, de aprisionar. Mas Jesus tem o poder de te libertar e de te fazer nascer de novo. Nascer de novo, ser uma pessoa transformada de dentro para fora. Amém? Dentro também outro tópico: o Espírito Santo dará testemunho de Jesus. O Espírito Santo não veio para tomar a glória para si. Ele não veio. Embora Ele seja a terceira pessoa da Trindade, embora Ele seja Deus, mas Ele não veio falar de si mesmo. Ele veio falar de Jesus. Ele veio manifestar Jesus, Ele veio nos ensinar a verdade e nos falar, e nos fazer lembrar, e nos fazer ouvir tudo aquilo que já estava na eternidade. Você sabia disso? Nós vamos ver versículos aqui que falam sobre isso. João capítulo 15, verso 26 e 27. João 15, 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. Continua. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então Ele veio para quê? Para testificar, para testemunhar de Jesus. Ele não veio falar de si mesmo. João 16, do verso 13 ao 15. João 16, do 13 ao 15. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade.
porque a verdade é que tem o poder de libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele dirá tudo o que tiver ouvido. Onde que ele ouviu? Aonde ele estava? Lá na eternidade. Ele dirá tudo aquilo que ouviu. Ele falará dos teus dias que foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Ele falará dos planos que Deus tem para mim e para você. Ele falará de coisas maravilhosas e vos anunciará o que há de vir. Você não precisa de jornal, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele anuncia para aqueles que estão ouvidos. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas às vezes, se nós não pararmos, não treinarmos, não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo. E seremos salvos, mas não viveremos a plenitude do que Ele tem para nós. Não viveremos. Então eu preciso ouvir. Eu preciso me entregar ao Espírito Santo. Eu preciso me entregar ao Mestre, para que eu possa viver tudo o que o Pai planejou para mim. Tudo. Eu preciso saber o que Ele falou a meu respeito, o que Ele falou desse tempo, o que Ele falou de você, o que Ele falou da minha família, o que Ele falou dos meus filhos, o que Ele falou do meu futuro. E Ele fala, e você pode ouvi-lo, e Ele pode te ensinar, é só você querer, é só você querer. O Consolador tem uma missão. A missão dele é convencer o mundo, não o cristão. Diga: o Espírito Santo veio para convencer o mundo, não o crente. Porque o crente não vive em pecado. Sim ou não? O pecado já foi ali sepultado, você é uma nova criatura, você é uma nova natureza. Então ele não veio te convencer. Porque nós ouvimos de algumas pessoas: não, quem convence é o Espírito Santo. Você está no meio da igreja, não, é o Espírito Santo que vai me convencer. Filho, você não foi convencido até agora, então você não é mais. É simples assim. O Espírito Santo vai convencer quem está lá fora. É o marido, é a esposa, é os filhos, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amigo, é alguém que ainda não conhece a Ele. Esse Ele vai convencer. Agora você já foi convencido. Já foi convencido quando você ouviu a mensagem. Vá comigo em João capítulo 16, do verso 8 em diante, por favor. João 16, do 8 em diante. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado deles, porque não creem na obra de Deus, não creem na obra de Jesus. Vamos lá. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele vai voltar. Ele já declarou: o príncipe deste mundo está julgado. E ele vai voltar para esmagar a cabeça da serpente, acabar com tudo de uma vez, ser vitorioso, entregar o reino para o seu Pai e nós vivermos com Ele para sempre. É isso. Amém? E o Espírito Santo é o selo, a certeza, a convicção de que Jesus voltará para nos buscar e que pertencemos a Ele. Ele é um selo, Ele é uma marca dentro de mim e de você. É uma certeza de que Jesus não nos deixou. Que pode passar, que seja nesse tempo, que seja ainda no futuro, nós não sabemos. Nós cremos e confiamos, mas estamos selados para este dia. Estamos selados para este dia, marcados para este dia. Efésios 4:30. Efésios 4:30. E você já pode se colocar em pé no seu lugar, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está selado para o dia
da volta de Jesus, para que Ele vai vir te buscar. Também 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você tem uma marca, a marca de Jesus, o selo do Espírito, que está te dizendo: eu habito dentro de você, eu habito dentro de você, e eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. No seu melhor dia, Ele está com você. No seu pior dia, Ele está com você. Ele está com você. Você precisa acreditar nisso de todo o seu coração. Não pode ser uma historinha inventada. Precisa ser verdade. Nós cremos na Bíblia e acreditamos que até a vírgula é a verdade. Até a vírgula é eficaz. Até a vírgula traz resultado. Nós precisamos crer nisso. Em João capítulo 14, verso 16, encontramos que Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, utilizou a expressão outro consolador. A palavra outro, usada por Jesus no grego, allos, significa outro do mesmo tipo. Que tipo? Deus. Deus. Ele entregou você para o próprio Deus. É outro do mesmo tipo. E a palavra consolador, no grego, parakletos, literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda. O Espírito Santo é para te ajudar. Durante essa caminhada, até que você venha, até que Jesus venha, Ele está do seu lado para te ajudar, na sua fraqueza. O Espírito Santo não é um prêmio para os fortes, Ele não é um troféu para os fortes, mas Ele é força, Ele é ajuda para os fracos. Ele é ajuda para os fracos. Às vezes a religião nos ensina que temos que abandonar toda a vida de pecado para receber o Espírito Santo, para podermos ser cheios com o Espírito Santo. Mas na verdade é o contrário. Eu preciso do Espírito Santo para abandonar toda essa vida de pecado. Eu preciso ser cheia dele, eu preciso transbordar dele para vencer essa vida de pecado. Não tem como vencer sozinho. Não tem como vencer na minha força. Eu preciso entender, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E nós vimos aqui o Paracletos. Ele está aqui para me ajudar e para te ajudar na sua fraqueza. Você conhece a sua fraqueza. Você conhece. Eu conheço a minha fraqueza. E o Espírito Santo quer ser ajuda para você nesse lugar. No dia que está tudo bom, bonito, ensolarado, louve e adore a Ele e creia que Ele está ali. Mas no dia que estiver tudo cinzento e nublado, Ele continua ali. Ele está do seu lado para te tomar pela sua mão e te levantar e te sustentar. E Ele te diz: não temas, porque eu sou com você. Ele diz isso para você. Então eu quero que você feche os seus olhos. No livro, antes de fechar os seus olhos, por favor, em Romanos capítulo 8, 26, 27, olha só. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração é egoísta. Quando nós nos dobramos o nosso joelho, quando entramos no nosso quarto, quando paramos um momento para orar, falamos apenas de nós e dos nossos problemas e daquilo que nós achamos que tem que ser mudado. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo orar por nós, Ele está orando a perfeita vontade de Deus para mim e para você. Olha o verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Numa outra versão diz, é aquele que responde.
Responde a oração, porque ela é feita segundo a vontade de Deus. A primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade respondendo à terceira pessoa da Trindade. Quando você crê, quando você começa a orar, se edificar, trazer essa linguagem sobrenatural de edificação, essa linguagem vai te tirar do lugar de fraqueza. Talvez anos você está lutando com isso, mas se você acreditar no que eu estou te dizendo e começar a orar em outras línguas para edificação pessoal, você vai sair desse lugar de fraqueza, você vai sair desse lugar de derrota, você vai sair da velha vida e vai entrar para a novidade de vida. Você só precisa acreditar, isso é verdade. Aquele que sonda o coração, o próprio Deus, o próprio Jesus, que está ouvindo a intercessão do Espírito através dessa linguagem, Ele vai responder, porque você não está orando segundo a sua vontade, você está orando a vontade de Deus para a sua vida. Você está orando a vontade de Deus para a sua vida. Nessa noite, feche seus olhos. Feche seus olhos. E que você creia. O Espírito Santo não é um troféu para os fortes. Ele é ajuda para os fracos. Ele é ajuda para as nossas fraquezas. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, mas que Ele veio para os doentes. Que Ele não veio para os justos, para aqueles que pelas suas obras, pelo seu estilo de vida, se achavam justificados diante de Deus. Mas Ele veio para aqueles que reconheciam que eram pecadores e que necessitavam de um Salvador. É para esses que Ele veio. Então feche seus olhos. E você que ora em outras línguas, eu gostaria que você começasse a liberar essa linguagem sobrenatural. Eu gostaria que você começasse a liberar. E você que ainda não fala, não manifesta